Dr. Levi nos alertou que tudo que pode ser dito pelo senhor Felipe Gomes, Macedo Gomes, pode ser utilizado contra ele porque pode fazer prova contra si. E alertou no sentido de que o ministro André Mendonça estava fazendo uma denúncia por ORCRIM, organização criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato, que são as denúncias que estão, então, contra o senhor Felipe no Supremo Tribunal Federal. Eu pediria ao presidente que na próxima quinta-feira nós pudéssemos votar um requerimento solicitando a prisão preventiva do senhor Felipe Gomes. E digo por quê. ORCRIM, lavagem, estelionato, tem tudo para tentar uma fuga. Tanto ele quanto o senhor Américo Monte Júnior, o senhor Anderson Cordeiro, o senhor Igor Delecrode, com os avanços das investigações, eles vão ser presos mais cedo ou mais tarde. E podem fugir nesse momento aí. Tem tudo para uma prisão preventiva, eu não sei até agora como não foi decretado. Então, eu concordo com a análise que fez o deputado Alfredo Gaspar, relator, e complemento toda a análise que ele fez deste risco para que a gente aprove uma solicitação de prisão preventiva desses Golden Boys, porque realmente não é pouco que esse pessoal fez por aí. Eu queria também reforçar que não tem nada a ver com sindicato isso aí, 700 milhões foi com o clube de benefícios, que aliás a procuradora disse para não fazer e o Oliveira mandou fazer assim mesmo. O Oliveira, que já era amigo da família do Felipe. E não tinha nada a ver com o sindicato mesmo. Coloca um filme aí para a gente ver se isso tem alguma coisa a ver com o sindicato. Um filminho rápido, breve, para a gente saber com quem estamos lidando. Pode voltar aí. Põe alto o som, por favor. Negócios. Pega o seu menor negócio, aquilo que te rende menos, e você começa a dizimar. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz. Isso foi em setembro de 2022. 2 meses depois, naquele contrato, eu tive um aumento de 25% da minha receita. E eu vi a mão de Deus. E aí eu comecei a entender o que é o dízimo. E depois desses 2 meses eu comecei a dizimar sobre tudo aquilo que eu ganhava. E eu entendi um princípio, que era o devolver ao Senhor. Não tinha nada a ver com Deus isso. Não tem mão de Deus nenhuma. O que teve foi a mão do senhor Senhores, por favor, Oliveira, silêncio. a mão do senhor Iacada, Iamada, o senhor Iamada que fez o ACT, a mão dele, mão de Deus nada. Deus não tem nada a ver com essa roubalheira toda. Mas é impressionante, diz que estava dizimando, que foi isso que levou a que ele ficasse tão bem de vida depois de dizimar tanto. E depois ainda vieram 3 ACTs do Fidelis, que é outro também que nós vamos ter que ouvir aqui, junto com o Virgílio. Tinha lá uma quadrilha que possibilitou isso. Havia uma estratégia, Pimenta, clara desse pessoal, de entrar para dentro dessas entidades, que não tinham nada com o sindicato, aliás, nem de aposentado eram no seu conjunto, e por isso não poderiam ter sido aceitos. E com isso, eles ganharam esse ACT e assim foi. Mas eu tenho alguma curiosidade. O que essa Mar Brasil estava fazendo em Belo Horizonte? Por que o endereço em Belo Horizonte? Eu sei que o senhor não quer responder, mas eu fico curioso. Por que Belo Horizonte? Porque o senhor é de São Paulo. Por que essa Mar foi dado o endereço de Belo Horizonte, um bairro em Belo Horizonte, que, aliás, depois não funcionava lá, pelo menos que eu saiba, a sede da AMAR. Era outra entidade, estava lá, outra empresa, no bairro Camargos, em Belo Horizonte. Depois eu fui ver que o senhor é muito amigo do André Valadão. André Valadão é pastor, uma igreja importante, que é a Igreja Lagoinha, e eu vi que o senhor era amigo dele. Não estou fazendo denúncia nenhuma em relação a isso.
Mas é estranho que o senhor tenha pago o Réveillon da Igreja da Lagoinha no Allianz Parque. Pelo menos é o que constam nas denúncias que ali foram colocadas. O senhor pagou o Réveillon da Igreja da Lagoinha, que tem lá como chefe o pastor André Valadão. Podia ser alguma lavagem de dinheiro? Deputado, eu só vou falar em relação à igreja. Eu não paguei o Réveillon. E isso não está no auto, isso está numa denúncia do Metrópolis. Então a gente só vamos verificar porque a gente está falando da igreja. Só isso, só esse detalhe. Ah, isso é bom. Vamos verificar isso. E o BMW e o relógio que o senhor deu para o pastor César Belucci, depois tomou o BMW dele. Ali era também dízimo? Em silêncio. Era dízimo ou era propina? Porque eu não sei como é que dá um dízimo com BMW, depois toma o dízimo. Deu para o senhor e tomou do senhor. Isso é pecado. Então, sinceramente, nós temos que ver como é que foi esse negócio da Igreja da Lagoinha e esse BMW com esse relógio. A gente vai querer saber disso. Tem um outro pastor lá do Alphaville que o senhor deu R$200 mil, também consta de uma outra matéria. Tudo isso se envolve alguma questão do que o senhor recebe dos aposentados ou dá o cano aos aposentados, isso vai parar na igreja? O senhor tem uma fintech que chama Handbank. Essa Handbank, a gente já falou dela aqui, parece também uma outra, aliás, fintech virou uma onda, até o PCC lava dinheiro em fintech. Precisamos ver essa fintech, se aqui também era usada para lavagem de dinheiro nessa fintech. O senhor já ouviu falar na fintech Clava Fort Bank? Chegou a colocar recurso nessa? Vamos permanecer em silêncio. Clava Fort Bank? Bem, o fato é que essas atividades tão estranhas que foram feitas serviu para um enriquecimento enorme de poucas pessoas para entidades que nada tinham a ver com aposentados, inclusive, ou pelo menos não eram majoritariamente aposentados, e nada tinham a ver com a entidade sindical. Foi uma forma em que se entrou para dentro desta modalidade, dessa estratégia de arrecadação de recursos, e que contou certamente, pelo menos, com o senhor Oliveira, que era amigo da família, com o senhor Fidelis, posteriormente, com o senhor Virgílio, que estavam, inclusive, unificados em torno de um advogado. Tudo isso a gente viu aqui nessa questão. O fato é que foram 700 milhões. Esses 700 milhões, para o senhor ter uma ideia, ele faz falta. Esses 700 milhões estão sendo pagos agora, uma parte deles, ou eles no seu conjunto, pelo governo do presidente Lula agora, que é dinheiro público. Falaram aqui, é verdade, é dinheiro público, e tem que ser pago com dinheiro público mesmo, porque o INSS tem culpa no cartório. Não é o governo, mas é o Estado, ele tem que fazer a reposição dos recursos. E já foram feita uma reposição de 1 bilhão e 800 milhões. O governo teve que desembolsar 1 bilhão e 800 milhões até agora para repor os aposentados. 700 milhões foram dessas empresas. E isto num total já de 2 milhões e 800 mil aposentados que já receberam deste recurso, mas ainda faltam muitos para receber esse recurso. Então, o mal que foi feito é enorme para o Brasil, para todos, e o senhor simplesmente prefere ficar calado para não formar prova contra si. Eu não sei se tem alguma coisa além do senhor, para acima do que foi feito. Mas se não era o caso de você, e eu já disse, isso vai dar muita cana, pode ter advogado bom. Nós vimos agora recentemente, tinha gente aí que tinha muito advogado bom e já está para ir para a cadeia, já está preso em casa e vai para a cadeia depois. O senhor também não vai se livrar disso, por mais que o senhor pague advogado. Se não é o caso do senhor fazer uma delação premiada, ver o que estava por trás disso, quem mais estava aí. Eu acho, senador, que ele deveria fazer, porque acho que o dízimo não vai salvar o senhor, não. Sinceramente, não coloque em Deus a culpa de algo que realmente não tem nada a ver. Então, é isso que eu queria dizer ao senhor, pedir calma ao senador, que ele possa olhar para frente, em vez de fazer provocação, e a gente possa fazer um bom debate.
porque de cara feia eu não tenho medo, tá bom? Então, se eu fosse o senhor, faria uma delação premiada para isso. Talvez tenha gente mais forte envolvida. Mas, sinceramente, é um papel que o senhor cumpriu, não serviu realmente para o povo brasileiro.